Diferença entre modelagem e mulagem. Eu entendi, né, qual era a pergunta. É a diferença entre modelagem plana e a diferença entre a modelagem com a boneca, por exemplo, ou com a mulagem, ou a modelagem tridimensional, ou drape, né? E aí, obviamente, a gente tem vários nomes para poder chamar aí a mulagem, né? Como a gente vai trabalhar a modelagem na boneca, né? A boneca seria esse corpinho, tem gente que chama de corpinho, tem gente que chama de drape, mulagem, tá? Que seria exatamente... A minha lá na fábrica se chama Juliana, é a Juliana. E aí, vamos começar do começo, né? O que é a modelagem plana, né? A modelagem plana, normalmente a gente usa, né, papel, né? A gente usa papel craft, né? A gente utiliza lá os elementos. Até separei alguns aqui para vocês verem, né? Por exemplo, a gente tem a carretilha, né, que a gente usa para marcar lá o papel. O que é a carretilha? Senhor Jesus, né? Carretilha, né? Que a gente utiliza para marcar lá o papel na hora que a gente está desenhando, tá? E depois a gente vai cortar. A gente utiliza, vale, trabalhando. Utiliza várias réguas, né? A gente utiliza as curvas francesas, por exemplo. Cadê minhas curvas francesas? Só Deus. Curvas francesas, né? A gente utiliza régua, a gente utiliza esquadro, tesoura, as réguas que a gente utiliza, as cavas, a gente tem um régua até da amador, eles vão mostrar todas, né? Envelopes e mais envelopes. E a gente tem também, né? Deixa eu ver se encontra algum aqui. Não vou encontrar não. Enfim. Então, a gente utiliza vários elementos para fazer essa modelagem no papel. O que é essa modelagem no papel? É a modelagem que a gente realmente chama de modelagem plana. E aí, deixa eu pegar aqui uma... Ai, aqui é um bojo. Parece um peixe, carinha. É um bojo franzido. E aí, esse bojo, né, eu faço esse bojo, por exemplo, no papel. E na hora que eu vou costurar, eu vou franzir ele. E aí você fica, como é que a senhora faz, por exemplo, esse bojo todo franzido? Testes, né? Óbvio, né? E às vezes a gente tem as modelagens básicas, né? Normalmente a gente tem as modelagens básicas. E a partir das modelagens básicas, a gente vai trabalhando nas outras modelagens. Por exemplo, esse bojo aí lembra muito esse daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Né? Que ele é todo franzido, tá? Ainda tem um babadinho pra cima. Não sei se é exatamente esse, mas essa modelagem também dá pra fazer isso. E como é que a gente consegue, por exemplo, chegar nessa modelagem, né? De um bojo como esse? Eu faço um teste. Eu primeiro faço, né? E aí eu vejo se o drapeado tá exatamente no tamanho, né, que eu tenho, que eu quero que fique o franzido, que fique o babado. E aí você faz a modelagem no papel, você faz esses primeiros testes no papel. Eu, por exemplo, eu faço os testes, normalmente eu não faço com o tecido correto, o tecido que vai ser finalizado a peça, porque tu lembra, que tu até comentou em outra live, normalmente eles mandam os tecidos bem reduzidos, uma quantidade bem reduzida. Normalmente eu faço a modelagem no papel e aí eu testo com um tecido que é bem próximo do tecido que eu quero realmente utilizar na peça. E aí é que depois dá tudo certo, que eu fiz uma modelagem plana, que eu utilizei minhas curvas, que eu utilizei todo o meu aparato, aí eu faço minha peça correta, minha peça finalizada. Mas eu normalmente não faço de cara no tecido correto, porque às vezes é como a própria Cleane comentou, né? Vem com tão pouca quantidade, às vezes, o tecido, que a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. E aí a gente vai utilizando alguns tecidos extras, né? Ou parecidos. O que seria a modelagem na boneca, na mulagem, né? O que seria essa modelagem na boneca? Normalmente a gente faz essas marcações na boneca, né? Uma marcação, por exemplo, do pescoço, da cava, o centro do corpo, tá? Aí aqui no caso tem o tamanho do seio, por exemplo, a linha que passa em cima dos seios, né? Que é exatamente a linha mais alta do busto. E aí a modelagem tridimensional, a gente faz essas marcações na boneca, certo? E aí eu vou fazendo a modelagem no próprio corpinho, né? Ou com alfinetes, não sei se está dando para ver aqui, ou com alfinetes, né? E aí em cima desses alfinetes eu vou desenhando para depois eu recortar. Tem gente que faz a modelagem já total na boneca, consegue fazer todo total na boneca, com recorte, com tesoura, com os alfinetes. Tem gente que faz aqui na boneca e depois passa para modelagem plana. Por exemplo, eu não tenho nenhuma das minhas modelagens aqui que eu fazia, mas aí a gente utiliza
Normalmente um tecido bem baratinho, um algodãozinho, ou aquele que é bem fininho, um ponge, né? Que é bem fininho, que aí tem muita gente que utiliza para fazer forro, tá? E aí faz essa primeira modelagem no corpinho, na boneca, e aí depois que a gente faz na boneca, a gente passa pro papel. Tem gente que faz, tá? Isso, gente, tem gente que não faz, já faz direto no tecido, né, mais barato, para depois cortar o tecido correto e fazer a costura e fazer todo o acabamento da peça, tá? Mas a grande diferença é, independente de você fazer a modelagem no papel ou a modelagem na boneca, a grande diferença é, a gente normalmente faz na boneca quando a gente quer 100% de certeza. Porque no papel não tem 100% de certeza, Karine. Tem. Mas quando a gente faz na boneca, a gente já vê, querendo ou não, a peça já 100% quase pronta, né? Não vou dizer 100% pronta, mas quase pronta. E a gente tem a maior certeza de que a peça vai sentar melhor, por exemplo, no busto, que a gente está fazendo a gola no decote correto, no tamanho correto, que a gente está se preocupando com o tamanho da cava correta. Então, quando a gente faz na boneca, obviamente, não é toda empresa que tem boneca, ela não é tão barata, mas ela dá, querendo ou não, uma maior certeza para a gente na hora que a gente vai modelar, na hora que a gente vai construir essa peça, na hora que a gente vai construir essa modelagem. Claro que a gente tem que ter uma certa prática para modelar na boneca, do mesmo jeito que a gente tem que ter, né, para modelar no papel. Mas a gente tem que ter uma certa prática, modelar na boneca. Por exemplo, eu coloquei lá os alfinetes, eu vou cortar direto na boneca. Gente, não aconteceu comigo, ainda bem, né? E olha que eu sou desastrada. Mas já aconteceu com colegas da faculdade, na época da faculdade, da pessoa sem querer, tacar a tesoura e entrar na boneca. Né? Então, a gente tem que ter uma certa prática, tem que ter muito cuidado. Não utilizar os tecidos caros logo de primeira na modelagem na boneca, tá? No corpinho, e aí vai depender de como você vai chamar, tá? Por exemplo, eu quando eu faço sutiã sem bojo, prefiro fazer na boneca. Por quê? Porque eu sei, minha boneca lá é 42, porque eu sei que vai ficar mais bem arrumadinho no peito. E eu consigo enxergar, eu consigo visualizar se aquela renda, se aquele tecido vai cobrir exatamente o que eu quero de seio, certo? O que eu quero do corpo da minha mulher, do corpo da minha cliente. Então, fica muito mais interessante. Tem gente que faz a modelagem no papel e tem a boneca para poder vestir depois e visualizar se o decote está correto, se a manga está no lugar correto, ou não, né? Porque tem gente que desloca a manga também, né? Para poder dar aí um diferencial no look. Então, normalmente tem gente que tem a boneca só para efeito mesmo de vestir essa boneca depois e ver se a roupa, ver se o tecido, ver se a peça está vestindo corretamente. Dá certo assim? Dá, mas por que você não contrata então um corpo de prova? Porque o corpo de prova, ela não vai mentir para você. Ela vai vestir a peça e levanta a mão, veste, baixa, senta, leva, faz tudo. E ainda diz, olha, aqui tá apertando, aqui tá frouxo, aqui tá subindo. A boneca, ela não vai dizer. E aí eu comento muito isso. Muito melhor que você comprar uma boneca para poder vestir e ver se tem alguma coisa para melhorar, é você ter pelo menos uma pessoa lá, uma modelo, ou pode ser até alguém da própria empresa, né, como corpo de prova. Na época que eu era mais magrinha, eu era corpo de prova de uma empresa. E todas as peças que eu fazia, eu vestia. Exatamente, né, para a gente ter essa noção de se a peça veste bem, se a peça não veste bem. Né? E no meu caso lá, como a modelista era eu, então eu já sabia o que eu tinha que alterar. Eu já sabia o que é que eu tinha que mexer, né? Eu tenho que aumentar isso daqui, tenho que tirar isso daqui. É o elástico, é na hora do acabamento, é na hora de colocar o viés. Então, eu conseguia entender o que tinha para melhorar, tá? Então, a grande diferença é essa, certo?